Boa noite a todos, juntos para o nosso culto a Jesus no Lar. Cumprimento aos trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini em Três Corações pela retomada das reuniões públicas, atividades presenciais neste início de outubro. Recomendamos, como de costume, a água que será magnetizada no desenvolver deste Evangelho. E em como toda atividade no bem, vamos aquietar o nosso pensamento e elevá-lo a Deus em agradecimento e prece. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de serviço. Jesus, nosso Mestre, nos intui, nos dirija o pensamento a fim de extrairmos a tua mensagem do texto que será lido e que ela clareie a mente dos homens. Deus, nosso Pai, permite a assistência dos trabalhadores da saúde e a presença das guardas celestes na sustentação do nosso trabalho. Jesus, fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. O texto que será lido encontra-se na obra Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição de número 40 do total de 180, e tem o título Enquanto Podes. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda, a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o desfecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste no telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio, por ti mesmo encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo o teu coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Este texto de Emmanuel, ele é muito contundente, porque bate naquilo que nós fazemos muitas vezes. Cometemos julgamentos, condenamos a conduta dos outros,
como um vício moral que nós temos de nossa parte. Todo julgamento da conduta alheia de um irmão em erro, na verdade, é uma projeção que fazemos nós, transferindo um erro que é nosso para o outro. Numa análise psicológica rápida, todas essas transferências, estas projeções, são frutos das sombras que nós próprios trazemos, os arquivos que estão recalcados no nosso inconsciente. E reconhecendo no outro aquilo que trazemos reprimido em nós, quando apontamos o dedo e julgamos, nós o fazemos geralmente com violência, com ironia, com perversidade, porque é uma forma de aliviar aquela pressão que fazemos contra nós mesmos, recalcando aqueles mesmos erros que está em nós. Então é uma projeção no outro, transferindo para o outro. E destes vícios nós não nos livraremos, senão à custa de muito esforço de autoavaliação, de revista. Na proposta de Santo Agostinho, em análise às ações cometidas naquele dia, quando no momento em que pomos a cabeça no travesseiro e temos a oportunidade de refletirmos o que fizemos naquele dia, numa proposta de melhora contínua de nós próprios. Se nós não nos esforçarmos neste instante para reconhecer os erros que nós mesmos cometemos, nessa observação vigorosa das nossas próprias condutas, destes vícios nós não tomaremos consciência e, portanto, desperdiçaremos a oportunidade de trabalhá-las em nós, porque elas estão sombra, porque aquilo é doloroso até para nós mesmos. E nesta oportunidade em que nós julgamos e condenamos o outro, nós devemos refletir que naquela mesma oportunidade é que nós devemos tomar consciência dessas sombras e jogar luz nelas, trabalhar e modificá-las em nós. Não é reprimi-las, é transformá-las em virtudes, vícios tão fortalecidos em nós ainda. Então é nesta proposta, encarnamos nesta presente existência para trabalharmos estes erros, estes equívocos que estão recalcados em nós. E as diversas situações que passamos são oportunidades de trabalho. Então, nos instantes em que identificamos, somos constrangidos a examinar a conduta do companheiro, nós não devemos condenar-lhes os embaraços morais. Muitas vezes são as nossas próprias projeções arremessadas contra o outro. Devemos nos lembrar dos dias de cinza e pranto que o Senhor nos susteve, nos impedindo a queda. E relembrarmos de quantas vezes Deus nos tirou de situações difíceis, quando de inopinado nos livra de alguma situação ou de algum que certamente iria nos levar à queda. E também não devemos nos acreditar cavaleiro, ou seja, superior, porque todas as vezes em que eu aponto, que eu julgo e condeno a conduta de um irmão em queda, projetando os meus defeitos na conduta dele, transferindo, faço isto com uma proposta de me sentir superior a ele e de inferiorizá-lo a mim. E a vida continua. Numa próxima oportunidade,
nesta situação de me sentir superior, vem determinada circunstância de vida onde talvez eu caia numa situação igual que antes eu julgava naquele irmão. Porque me achei superior, achava que eu poderia muito bem contornar aquela situação e, na verdade, eu caio numa situação muito mais difícil. E se apresenta, diante daquela experiência mal sucedida, uma derrota fragorosa. Então é sempre assim. Será que, julgando, terei eu condição moral de que em situação igual eu saiba contornar e me sair melhor do que aquele a quem num instante atrás eu julgava e condenava? Devemos refletir sobre isso. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereça acabamento. Então toda situação difícil da qual hoje eu fujo para não cair ou temendo, essa situação merece, exige uma solução. E se mal acabada, inevitavelmente ela ficará pedindo uma solução nos escaninhos da minha mente. Onde, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, às vezes muito mais dificultada e com menos condição de sucesso e de vitória, eu terei que retomá-la no exato ponto em que a abandonei. Como eu me sairei diante dela? Porque o convívio difícil que eu evito com um familiar ou com um amigo será transferido mais tarde para uma outra situação bem parecida. São os círculos da vida. Nós às vezes temos essa impressão de que uma situação mal resolvida aqui volta com outros personagens numa situação que me exige uma solução parecida. E assim é. As situações mal acabadas vão exigir de minha parte a retomada a fim de que cumpra aquela experiência. Nascemos, encarnamos com um tempo de vida compatível com as experiências que temos que passar, e todas as vezes que desperdiçamos tempo, hora do nosso dia, examinando a conduta alheia para julgar e condenar, nós desperdiçamos o tempo que foi dado para nós trabalharmos as nossas questões. E neste mesmo momento nós complicamos a situação daquele que passa por determinada prova, quando nós, com maldade, perversidade, ironia, com violência muitas vezes, nós jogamos as palavras, as injúrias contra aquele irmão, complicando-lhe aquela experiência. E de nossa parte, voltaremos a ela numa situação igual. Porque as nossas lutas pedem o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessamos ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que nos asilamos. Então, se hoje eu sou pedra arremessada contra aquele que comete erros, amanhã eu serei a vidraça que recebe essa pedra no julgamento alheio contra mim. Então eu devo refletir que não devo julgar para amanhã não ser julgado. Será que eu estou numa envergadura moral que me favoreça ou me capacite para condenar? Não nos esqueçamos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, não julgueis a fim de que não sejais julgados, e atire
a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Assim disse Jesus àquela turba de enfurecidos diante da mulher adúltera, quando perguntado ao mestre o que ele faria com aquela mulher que foi pega naquela situação. Porque assim mandava a lei mosaica de apedrejar, e aqueles homens que ali estavam, alguns anciãos, alguns fariseus, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E foi se retirando um a um, principalmente os de maior idade, porque certamente os de maior idade tinham cometido mais pecados porque tinham vivido mais. E aqueles foram se retirando. E Jesus pergunta à mulher: cadê os teus acusadores? E ela disse que eles não estavam mais ali. E ele então pede dizendo a ela que ele também não a condenaria, para que ela seguisse o seu caminho e não pecasse mais. É mais uma experiência que nos ressalta que o nosso tribunal a que estaremos expostos será um instante em que, nos desfazendo do envoltório carnal, de retorno ao mundo espiritual, sem o véu da ignorância, sem o véu da matéria, nós estaremos diante da nossa própria realidade. E essa realidade é que nos julgará a nossa consciência. De um lado estará as nossas virtudes amealhadas, bem suportadas ao longo das nossas experiências, e de outro, o rol dos nossos erros, dos nossos equívocos. Para que lado penderá esta balança? Será neste momento em que se fará o tribunal, aonde a lei de Deus que está inscrita na nossa consciência nos julgará. É no momento em que eu não estarei mais iludido, nem envolvido pela matéria, mas já no mundo espiritual. Portanto, se hoje eu atiro pedras, julgando e condenando o irmão, amanhã, com o mesmo peso e medida, no julgamento dos meus próprios erros, a minha consciência me julgará. E de que modo essa consciência me julgará será exatamente o modo como eu julguei os meus irmãos. Será o modo como eu tratei a esperança desses irmãos, complicando-lhes as experiências por que passam, às vezes em que caíram na neblina dos próprios erros, ou estendendo-lhes as mãos na proposta de auxiliar, de amparar, socorrer e aliviar-lhes as suas provações. Aprende, pois, desde já, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo o teu coração. Então eu tenho que hoje espalhar tolerância e entendimento, porque é o remédio que eu tenho que dar agora para o sofrimento daqueles que compartilham comigo, que estão no caminho comigo da existência, para que amanhã este mesmo remédio não venha amargar o meu coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda sobre a terra. Porque se hoje eu planto a compreensão, a bondade, o entendimento, a tolerância, a indulgência com a imperfeição alheia, amanhã eu colherei os frutos
desta semente. Colherei a tolerância, a indulgência para com as minhas próprias imperfeições, através do irmão que me estenderá a mão quando, de minha parte, eu cair sob a neblina do mesmo erro. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que não te faltem a paciência e a bondade do mesmo irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace no campo das horas. Então, quando nós, por nossa vez, nos perdermos naquele erro, nós possamos ter o crédito de receber daquele irmão todo o entendimento, toda a capacidade de acolher, de receber o auxílio, de sermos amparados, socorridos pelos outros que nos partilharão a estrada quando na nossa vez. O bem que fazemos aqui será nosso testemunho em qualquer parte. É por isso que Emmanuel nos convoca: auxilia sempre enquanto pudermos. Amparemos sempre quanto possamos. Socorramos quanto possível. Saibamos aliviar a dor, estender a mão àquele que diante de nós cai em erro, ao invés de julgar, de condená-lo. O quanto possamos, procurarmos o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculparmos sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Então foi esse o nosso Evangelho, que a luz do Divino Mestre, através dos seus ensinamentos, clareie as nossas consciências, abra as portas do nosso coração para acolher o nosso irmão em erro, que saibamos perdoar, saibamos calar quando não tivermos algo de bom proveito a ser dito, e nessas horas em que de roldão, de modo automático, emitimos alguma ideia em relação à conduta de um irmão em erro próximo a nós, tendo esta informação, saibamos pelo intelecto provocar a razão, que pede sempre a oportunidade de ser colocado, de transformar o conhecimento em sabedoria. Calar é uma sabedoria para compreender aquele momento, que é, acima de tudo, uma oportunidade de, pela disciplina, trabalharmos em nós essas virtudes. Então vamos orar a Deus agradecido por mais esta oportunidade. Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais este Evangelho no lar. Jesus, Mestre querido, obrigado por este ensinamento, pela mensagem que foi possível extrair do livro. Muito obrigado. Obrigado pela água magnetizada, que aí seja contido o fluido curador, reparador para as nossas forças físicas, espirituais, renovando as nossas energias. Muito obrigado, Senhor, por esta terapêutica. Jesus, fica no nosso lar, tanto físico como a nossa mente e o nosso coração. Ser luz na nossa consciência, guiando os nossos passos e as nossas ações, em Teu nome. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
o nosso boa noite a todos e que possamos, em breve, estar juntos numa próxima oportunidade de trabalho. Boa noite.